Paz do Senhor, nós vamos falar hoje de Êxodo 8, 9 e 10. No começo desse capítulo, Moisés está novamente indo até Faraó para falar para ele libertar aquele povo, o povo de Israel, para que eles fossem até o deserto fazer uma adoração ao Senhor. E o Faraó vai em todas as etapas que virão até lá no final, dizendo que vai liberar, e daqui a pouco ele diz que não libera, ele vai fazer uma coisa e ele não cumpre aquela sua palavra. Eu até fiz uma colinha aqui para que eu não erre nenhuma das pragas, mas a ordem das pragas foi a água com sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, as úlceras, a saraiva, o gafanhoto, as trevas, e depois, lá no capítulo seguinte, que é o primogênitos que vão morrer. Mas o que eu quero hoje falar com vocês a respeito de cada uma dessas pragas e do que foi acontecendo no meio dela, que foi o que o Senhor me chamou a atenção. Quando Moisés chega até Faraó e fala para ele, olha, o Senhor está te pedindo para que liberte o povo, para que vá fazer a adoração, o Faraó, a primeira atitude que ele tem é fazer com que os magos dele tentem impedir ou copiar então aquilo. Então, por exemplo, na praga das rãs, os magos de Faraó imitam e fazem lá as rãs. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando nós queremos fazer algo e queremos fazer assim, mas isso eu sei fazer também? Então você não é melhor do que eu, você que serve a Deus, ou você que é o próprio Deus, porque isso que você está falando que eu vou conseguir só com a tua mão, com a tua ajuda, eu consigo fazer com a minha mão. Por exemplo, um emprego novo. Nós olhamos para nós mesmos, eu sou formado, eu sou capacitado, eu tenho idiomas, eu tenho condição, então eu consigo fazer, eu não preciso do Senhor Deus. Isso para mim falou fortemente nesse capítulo, porque cada vez que os magos de Faraó conseguiam fazer as mesmas pragas, então ele dizia, então não é, o seu Deus não é tão forte assim. E com essas nossas atitudes nós dizemos a mesma coisa, Deus não é tão forte assim. Só que então o que acontece? O Senhor mostra que ele é. Porque ele dá as novas pragas, e aí chega um momento que os magos não conseguem imitar. E aí então o Faraó fala, não, eu reconheço que é Deus, eu reconheço que é o Deus de Israel, que é Deus sobre todas essas coisas, e vai até Moisés e pede, olha, pede então para o seu Deus que essas pragas sejam retiradas. Moisés vai lá, ora, e então aquela praga some, só que aí novamente o coração de Faraó se endurece. É aquelas mesmas pessoas que vão lá e falam assim, por favor, ora por mim, eu estou um problema muito sério e eu preciso de uma ajuda sua, do seu Deus. Na verdade, meus irmãos, muitas vezes até nós fazemos isso. E aí é que nós precisamos rever os nossos conceitos. Buscamos a Deus, temos dele a solução, ou alguém vem até nós e pede para que nós façamos isso, oremos ao Senhor, e aí o que acontece? Deus responde, e nós nos esquecemos de onde veio o nosso socorro. Nós simplesmente seguimos a nossa vida, que era o que Faraó estava fazendo. Quando o problema ia embora, ele endurecia o coração dele e falava, não vou liberar ninguém. Ninguém vai sair daqui, porque eu não preciso que esse Deus seja nada por mim. Entendeu? É muito perigoso até essa postura. Chega um momento que ele vira, o Faraó vira para Moisés e ele fala, eu pequei, meu povo é ímpio, então eu preciso de fato da sua ajuda. Faça com que Deus retire do nosso meio as moscas, por exemplo. Mas aí então o Senhor cumpre, o Senhor retira, e aí então o Faraó novamente tem a mesma postura. E isso também somos nós. É o nosso momento de clamor, falando, Senhor, Senhor, nos guarda, nos livra, e nessa hora nós viramos as costas e voltamos às práticas antigas. Voltamos a tudo aquilo que um dia nós fizemos e que não agradava a Deus. São momentos de alerta, a Bíblia é todo um alerta, é todo um manual. Chega também um momento que o Senhor fala com Moisés e fala para ele assim, olha, essas pragas, elas estão atingindo o meu povo e eu também, então, por isso não vou deixar que seja, que vocês, então, venham, né, e
sejam direcionados até o deserto para adorar, mas ele também está vendo que as coisas estão acontecendo para todos. Mas a Bíblia diz que Moisés fala para ele, isso tudo está acontecendo para que você reconheça Deus. Ele tinha muitos deuses, Faraó tinha muitos deuses. E aí, assim, hoje nós não falamos, olha, o meu trabalho é meu Deus, o meu marido é meu Deus, a minha família é meu Deus. Nós não dizemos dessa forma, mas nós colocamos em muitos momentos essas pessoas, ou essas situações, ou essas coisas que são importantes na nossa vida como deuses realmente. E nós temos aquilo como algo de muito valor. Sim, Deus nos dá coisas especiais que nós temos que valorizar. Mas a importância dessas coisas, elas nunca podem ser competidoras com o Deus que nós servimos. Porque aquilo que nós temos que é muito bom vem da mão de Deus. E nesse momento o Senhor ele mostra para Moisés e para Faraó que o Senhor livra o povo dele. O Senhor permite realmente que outras pragas cheguem, mas ele deixa o povo dele separado. Então só por isso o Faraó já deveria então olhar e falar assim, ó, realmente ele é Deus, ele é Senhor e ele é um Deus que cuida. Porque está acontecendo a praga aqui, tudo está acontecendo aqui no meu deserto, lá na minha terra, no Egito, mas não está acontecendo com esse. Então, irmãos, quando nós vemos também tudo acontecendo na vida de uma pessoa, assim, às vezes é a própria mão de Deus tratando. Ou então, você vê muita gente no meio de situações e ainda assim a pessoa ter paz. Porque aquilo que está acontecendo de problema não a atinge, porque ela sabe que Deus tem livramento para ela no final. Então, são dois ensinamentos. Deus pode realmente estar levantando situações para que você reconheça que Ele é Deus, que é o que ele estava fazendo com o Faraó. Até quando? Moisés chega a falar para ele, até quando você não vai se humilhar diante do nosso Deus? Então, assim, as coisas estão acontecendo à sua volta. Reconheça que o Senhor é Deus, porque Ele tem poder para te livrar. E o outro ensinamento é, tudo está acontecendo à sua volta, mas você tem paz, porque você sabe que o Senhor vai te livrar de todas essas situações. Então, isso é para a nossa reflexão de hoje. Nós precisamos entender que nosso Deus nos livra, nos guarda, mas para isso nós precisamos reconhecê-lo como o Senhor, dono da nossa história, dono da nossa casa, dono das nossas conquistas principalmente. Ele é Deus, dono das nossas conquistas, mas as nossas conquistas, elas precisam ter um lugar menor do que Deus, porque tudo aquilo que a gente tem vem dele. Então, por ele e para ele são todas as coisas. Isso não é só um versículo da Bíblia, é para nós entendermos e falarmos assim, Senhor, eu tenho isso aqui, eu tenho o meu trabalho, que é algo muito especial na minha vida, eu reconheço que veio da tua mão, e eu entrego ele na tua mão, para que o Senhor me abençoe e me prospere nele. Eu tenho a minha família, minha filha que eu amo, meu genro que eu amo, os meus que são meus, são pessoas que eu tenho em alto valor, mas eu tenho que reconhecer que veio de Deus, eles são na minha vida porque o Senhor me deu cada um deles, mas o Senhor me deu para que eu possa abençoá-los e falar, Senhor, eu também os entrego nas tuas mãos, porque eu sei que ainda que aconteçam situações, o Senhor é Deus que nos livra a todos nós de todas as coisas. Nós estamos no meio de uma série de coisas, mas no meio dessa série de coisas, nós não seremos atingidos. Ainda que afligidos, nós não seremos atingidos, porque o Senhor é o Deus que nos livra. Amém? Nós ficamos por aqui hoje e amanhã nós lemos Êxodo 11, 12 e 13. Fiquem todos na paz do Senhor.